A paz do Senhor, aqui é a missionária Marta, glória a Deus. Hoje é dia 6/6/2025. Venho trazer para vocês a palavra do Senhor. Em 1 de João 5:16 fala: se alguém vê o seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, pedirá e ele, o Senhor, dará a vida. E no 17 diz que toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Glória a Deus, por isso que há pecado que não é para a morte. Mas o interessante é que esse versículo diz que toda injustiça é pecado, mas existem pecados que não é para a morte. Amados, a injustiça é um pecado para a morte. Amém? Quantas vezes cometemos injustiça e às vezes não sabemos? Glória a Deus, aleluias, né? Que o Senhor traga a revelação a nós das injustiças que cometemos para pedir perdão ao Senhor. E se sabemos que alguém está pecando, devemos interceder por essa pessoa. Amém? É isso que nós, como servos de Deus, devemos fazer. E quando venho como boca do Senhor para entregar algo a alguém ou trazer à claridade algo que para o Senhor é pecado, essa alma se arrependendo, voltando para o caminho, ela ganha vida. Amém? Essa alma é livrada do inferno. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, meu nome é Marta, sou esposa do pastor Guido, pastor missionário, pastor evangelista. Glória a Deus por isso. Amados, nós fomos enviados pelo Senhor, pela congregação, a Igreja Assembleia de Deus de Divinópolis, para fazer missões no Chile, conforme designou o Senhor. Nós não conhecíamos o pastor presidente e o Senhor falou no coração dele que tinha que nos enviar e falou no nosso coração que tínhamos que ir. E ele nos abençoou, dando-nos esse suporte como missionários neste lugar. E aí ficamos fazendo a obra, cumprindo a vontade do Senhor durante 8 anos. Glória a Deus por isso. Em relação a esse trabalho que nós desenvolvemos, não criamos, ou seja, o Senhor nos levou e nos desvinculou de laços familiares nesse tempo e nos desvinculou de laços com a própria igreja. No entanto, nós não temos relações íntimas com ninguém do ministério. Relações de amizade profunda ou laços profundos com ninguém do ministério. Tudo o Senhor faz com um objetivo e Ele traz claridade sobre o que e o porquê estar fazendo essas coisas. No entanto, esclareço isso porque tudo que o Senhor me usar para falar nesse momento não tenho vínculo afetivo com ninguém do ministério e não posso também, como boca do Senhor, favorecer a ninguém com nenhuma profecia, porque estaria pecando contra o Senhor, estaria em pecado.
Por isso o Senhor às vezes afasta os profetas dele, porque o Senhor não quer que os seus profetas profetizem conforme os seus sentimentos íntimos. Porque o que o Senhor deixou claro em relação a isso foi o seguinte, que muitos profetas, que às vezes vocês podem ver alguns na mídia, profetizando em suas congregações, como eles têm vínculo com as suas congregações e com os seus pastores, e quando o Senhor coloca a palavra dura nas suas bocas para entregar, esse vínculo afetivo os impede de entregar a profecia do Senhor e eles comprometem a profecia do Senhor. Eles comprometem a palavra do Senhor. Quando o Senhor diz palavras duras, eles entregam palavras de amor conforme o seu coração. Não que não amamos, meu esposo ama a todos da congregação, de verdade que sim, tem um carinho muito grande por todos os pastores neste lugar, assim como o próprio presidente também. Mas assim designou o Senhor em relação de dar preferência à obra do Senhor e à palavra do Senhor, em relação a ser fiel com a palavra do Senhor. Amém? Não sei se podem compreender bem o que eu estou falando, porque muitos profetas, na hora de entregar palavras de guerra, entregam palavras de paz, e contra esses profetas está o Senhor, porque não estão entregando a palavra de verdade, estão entregando de acordo com os seus sentimentos. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vou trazer umas revelações aqui que o Senhor me deu durante a vigília dessa madrugada, de verdade que estive ontem toda a madrugada de vigília, hoje toda a madrugada de vigília, não consegui dormir, fechei os olhos um pouquinho na parte da manhã e orando ao Senhor a respeito dessa mensagem, se era para trazer ou não trazer, qual era a vontade dele, o porquê estava trazendo essas revelações. E o que o Senhor me disse de manhã foi que o que eu vejo é certo e que o que eu vejo não é mentira, é verdade. É verdade que muitas pessoas, se o Senhor volta hoje, nas condições que estão, perderiam a salvação. Então esse é o motivo do qual eu tenho que estar entregando a mensagem. A palavra do Senhor diz que o profeta, o atalaia, quando ele não entrega a mensagem, ele não soa a trombeta para anunciar o perigo. Muitos podem morrer e o sangue desses que morrem é cobrado da mão do atalaia. E isso eu não quero para a minha vida. Amém? E às vezes determinadas palavras ou determinadas coisas é difícil de entregar. E podemos nos tornar inimigos de muitos por causa mesmo da palavra do Senhor, que às vezes vai manifestar para determinadas pessoas de uma forma que não lhes agrada. Porque a muitos lhe agrada as profecias de paz, mas quando lhes anuncia guerra ou lhes anuncia algum problema, não lhes agrada. Amém? Nós temos que fazer como Jó. Eu recebi o bem do Senhor. Não poderia eu receber do Senhor o mal? Então, quando o Senhor quer nos corrigir, devemos receber qualquer correção com alegria. Glória a Deus, aleluias. Este é o motivo pelo qual trago esse esclarecimento.
Amém? Glória a Deus, aleluias. Vou procurar ser o mais fiel às revelações e ao que o Senhor quer trazer nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, eu vou ser clara, transparente, para trazer as revelações que o Senhor me trouxe a respeito do Ministério Assembleia de Deus de Divinópolis. Amém? O que o Senhor me disse, eu vou estar trazendo com claridade em nome de Jesus. A respeito, porque essa mensagem do Senhor é direcionada a todos os que se retiraram do ministério desde um evento que aconteceu em Divinópolis. Não saberia o ano, mas aconteceu com o pastor Oscar Antunes. Eu não sei sobre os eventos, tá? Eu sei que houve, eu não tenho claridade porque, igual eu informei no início do vídeo, eu e meu esposo ficamos por fora para não comprometer nenhuma profecia, não andamos buscando fofoca ou informações, porque se o Senhor nos usar para falar, vai ser o Senhor que vai falar. Não vamos ter influência de ninguém. Amém? Eu sei que aconteceu esse evento de divisão e o pastor Oscar Antunes era vivo ainda. Amém? E eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje na madrugada. Eu estava em espírito e o Senhor ministrava no meu ser a respeito de muitas coisas. O Senhor me falava. O Senhor me falava a respeito da igreja em geral, como sempre o Senhor tem me falado muito, e me ministrava sobre a igreja no contexto mundial. E em seguida eu tive uma visão da igreja Assembleia de Deus, Divinópolis, e o Senhor começou a ministrar-me a respeito deste evento, do que aconteceu para cá. O Senhor começou a me revelar. Eu vejo uma nuvem negra sobre essa congregação de Divinópolis, a sede principal. E o Senhor me faz saber que essa nuvem negra é uma potestade que ficou neste lugar. E o Senhor me faz saber que essa potestade ficou neste lugar a partir desta época que houve. Eu não sei exatamente o que aconteceu de verdade, mas eu entendo que aconteceu uma divisão. Então, a partir de que aconteceu esse evento, ficou neste lugar uma potestade. E essa potestade vem fazendo guerra a essa congregação, impedindo o crescimento da mesma. Vou estar explicando em nome de Jesus. Amados irmãos, o que o Senhor me ministrou sobre isso, que o Senhor não se agrada do que os irmãos estão fazendo. Amém? Em termos mundial. Do que todos os irmãos em termo mundial e nacional estão fazendo dentro das igrejas. O Senhor não
se agrada das divisões e não se agrada das contendas que têm acontecido no nosso meio. Porque abrem portas e potestades entram. O Senhor, Ele não vai dizer para você qual é o lado correto para favorecer partes. O Senhor, Ele não está aqui para favorecer partes e Ele não olha da maneira que vocês olham. Amém? Por que eu esclareço sobre isso? Porque muitas pessoas que saíram nessa divisão e saíram depois em outras divisões e em divisões em outras igrejas também pensam que estão corretas e que a saída foi da parte do Senhor, e a outra parte também pensa que está correta e o que fez é da parte do Senhor, e aí continuam tocando as suas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluias. O que o Senhor me revelou em relação a esses eventos é que esses eventos gerou no coração de vocês uma falta de perdão que existe ainda no coração de muitos de vocês. E o que o Senhor me manda dizer é que se vocês não avaluam o coração de vocês nas condições que vocês estão, se o Senhor volta hoje, vocês não sobem. O Senhor está falando com todas as partes. Porque o Senhor não faz exclusão de ninguém na obra dele. Ele não virá pelas denominações ou pelas placas. A igreja somos nós, e somos nós que temos que andar conforme a palavra e a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, o que o Senhor me revelou é que existe no coração de vocês coisas não resolvidas, que vocês consideram, e muitos de vocês consideram os corretos. E o fato de considerar os corretos, vocês não perdoam o feito, o que aconteceu. Porque quando vocês têm como corretos, vocês estão tendo a outra parte como errados. E quando vocês continuam fortalecendo a ideia em vocês que a outra parte é errada, isso significa que o seu coração não perdoou. Então há uma falta de perdão muito grande dentro do ministério. E essa falta de perdão, ela continua até hoje. E o que o Senhor me revela é que existe mais conflitos, não só destes, mas existe vários conflitos no povo dele que impedirá muitos a obter a salvação por causa das considerações que vocês têm. Em relação aos membros, existem membros, por exemplo, que questionam determinadas igrejas o que fazem ou deixam de fazer com os dízimos que entregam. O fato de vocês questionar o que fazem ou o que deixam de fazer, isso não compete a vocês, o doador. Por quê? Porque vocês dão para o Senhor. E quando nós damos para o Senhor, é para Ele que entregamos, então descansamos e não somos donos dessa parte. Uma vez que entregamos, uma vez que doamos, não somos mais donos desse valor e não temos que, ninguém tem que prestar conta desse valor para nós, porque não somos donos. Em relação a qualquer igreja ou qualquer denominação ou qualquer homem que diz ser homem de Deus,
utilizar valores para fazer determinadas coisas ou usos indevidos, o Senhor manda dizer que Ele mesmo tratará com essas pessoas. Porque os juízos do Senhor, a cobrança do Senhor é individual, assim como a salvação também é individual. Glória a Deus, aleluia. Então essa pessoa, ela será devidamente cobrada no juízo do Senhor, ela terá que prestar conta de todas as ações que ela está fazendo. E não compete a vocês julgar, porque com o juízo que vocês julgam, vocês serão julgados. Então, quando você doa e você condena alguém pelo mau uso, você está condenando na realidade indevidamente, porque você não foi colocado para condenar, porque não foi dado a faculdade para você julgar. E se você toma o direito de julgar e julga o seu irmão com o mesmo juízo que você julgou o seu irmão, você também será julgado. Então, em relação a isso, toda a membresia, todos os irmãos têm que ter noção do que vocês estão fazendo, porque o que o Senhor me revelou, que na membresia, estou falando mundialmente, porque não é só essa igreja que passa por problemas, mas muitas. A membresia, o Senhor me revelou que existem coisas muito graves que vocês estão fazendo e não têm noção do que vocês estão fazendo. E vocês estão guardando ressentimentos em relação, por exemplo, do que faz para comprar algum terreno, ou porque vendeu, ou não era para fazer isso e fez isso. E isso vocês questionam, e vocês fofocam, e vocês murmuram, vocês acrescentam mais pecados sobre o seu pecado. De julgar, você está, e de condenar, você ainda está acrescentando mais pecado de murmuração. E vocês, quando murmuram, causam mais divisão dentro do meio. E em relação a essas coisas, o Senhor desaprova. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me mostrava pessoas que saíram das congregações por causa, porque ficaram sentidos do rumo ou da decisão que alguma diretoria tomou em relação à compra ou à venda de algum imóvel. Eles saíram, estão no mundo, muitos, e outros estão ainda dentro de determinadas congregações, dentro das mesmas. Outros saíram e abriram outros ministérios, mas o Senhor me fala que no coração deles o pecado está, porque eles consideram no direito de dizer que esse dinheiro era meu, eles tinham a obrigação, eu dei, eu cooperei, eu ajudei com um saco de cimento, eu ajudei nessa obra, eles não podiam fazer isso. Vocês não entregaram para Deus, vocês fizeram para vocês mesmos, vocês não deram para o Senhor, vocês fizeram para vocês mesmos, por isso encontram no direito de exigir de volta algo que vocês deram, falando que era para o Senhor. O Senhor me faz compreender que há covardia no ato de vocês e que o coração de vocês estão corrompidos. Há algo demoníaco no coração de vocês. Não é de Deus essa atitude que vocês fazem,
porque não dão com o coração alegre, dão esperando receber recompensa do que vocês dão. Quando você entrega para o Senhor algo, seja o que for, você deve estar totalmente desprendido do que você está entregando. Se você entrega algo e passa alguma situação e você requer isso de volta, seja para ficar aí ou e você toma essa atribuição, por mais que ela esteja vestida de boas ações, como essa igreja tinha que estar aberta para outras pessoas, que não sei o que, essas ações são injustas. Vocês estão atuando como Pedro, que quando Jesus ia morrer, ele disse: Senhor, seria muito lindo que ficasse conosco. É essa mesma ação. Glória a Deus, aleluias. Existem valores espirituais dentro de nossas ações que só os olhos do Senhor veem. E nós, como servos do Senhor, necessitamos entender esses valores espirituais nas coisas do Senhor. E muitas das vezes não prosperamos na nossa vida porque temos determinados sentimentos em nosso coração. Sentimentos de propriedade de algo que fingimos que damos para o Senhor de todo o coração, mas na realidade o Senhor olha e vê uma hipocrisia e vê que isso não foi de todo o coração. O Senhor necessita que vocês despreendam do material, necessita que vocês deixem. O que o Senhor me revelou também são relações à justiça. Irmãos levando irmãos na justiça. O Senhor é contra essas ações. Porque o Senhor, na sua palavra, no Velho Testamento, o Senhor nos deixa leis e diz que se um irmão te pedir uma túnica, dá a túnica para o seu irmão. Se o irmão te der uma bofetada, dá outro rosto para ele dar a bofetada. Vocês são vingativos, porque vocês, muitos, trabalham na obra do Senhor, e nos seus corações vocês dizem: eu vou trabalhar para o Senhor por amor, eu vou fazer essa obra. Vocês aceitam as condições, mas quando vocês vê uma primeira oportunidade, vocês são como cobras e dão um bote. E leva o irmão na justiça para ter ganho. Olhando e analisando, nós vemos: nossa, o irmão trabalhou, ele é merecedor do seu salário. E a própria palavra diz que é realmente merecedor do seu salário. Mas se ele aceitou as condições e agora ele dá uma palavra e depois volta na sua palavra, ele atua contrário à palavra do Senhor e ele peca contra o Senhor. Em relação a essa pessoa que foi levada a juízo e ele foi dado causa, paguem as causas. Se te pediu esse valor, deem o valor que eles estipularam e ficam quietos e fiquem calados, porque o Senhor disse o seguinte: as igrejas que são levadas na justiça ou têm problemas com a justiça e que se estão pedindo, a justiça lhes pede esse lugar, entregue esse lugar para a justiça. E o Senhor disse assim na madrugada: diga que entreguem o prédio para a justiça, porque eu sou Deus e eu tenho muito mais do que esse prédio para dar. E é mais na minha vida, na sua vida, a minha presença do que o material. E o que eu quero fazer com vocês é muito mais
do que esse monte de ferragem, diz o Senhor. E o Senhor falava especificamente em relação a Divinópolis. Amados irmãos, eu não quero incentivar a muitas cobras a dar o bote nesse momento e se aproveitarem. Amém? Eu quero dizer aos que já começam a se levantar como cobra para dar o bote e se aproveitar dessa profecia, eu quero dizer que os olhos do Senhor estão sobre você. E por causa das suas atitudes, não alcançarão salvação. Então é mais importante na sua vida a salvação do que o pouco de dinheiro que você pode conseguir, sendo oportunista e se aproveitando das profecias que vêm da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluias. O Senhor vai fazer algo novo, mas o Senhor necessita fechar esse capítulo que ainda não fechou. O Senhor necessita virar essa página, mas para virar essa página e para romper, fechar essa porta, essa trizadura que foi aberta e foi dado lugar a potestades e principados a trabalharem. O Senhor necessita o desprendimento e a entrega total dos líderes. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me fez saber que Ele quer trabalhar através da vida de vocês, os líderes, e o Senhor quer ser o cabeça. E o Senhor me ministrava durante a madrugada algo muito forte, de verdade que meu espírito tremeu, meu corpo doeu, e não tinha como não sentir aflição de ver tudo que o Senhor me mostrava, porque o Senhor não me mostrava só aí dessa instituição, o Senhor me mostrava mundialmente. O Senhor me dizia o seguinte, que muitos líderes que o Senhor levantou grandemente para crescer, e cresceram, amaram mais e estão amando mais o dinheiro e foram destituídos da glória do Senhor. Muitos dos líderes televisivos que vocês veem, a glória do Senhor já não está mais sobre as suas vidas. O Senhor tinha me ministrado há um tempo atrás, dizendo que se não se arrependesse, Ele ia matar literalmente, fazer morrer muitos no púlpito, para deixar como exemplo para o povo. E que muitos irmãos iam dizer, nossa, que maravilha, morreu na presença. E o Senhor diz, não, morreu no pecado. Amados irmãos, o Senhor tem feito de tudo para não fazer isso com seus líderes, porque Ele não tem amor em que um servo ou alguém se perca, um ímpio se perca, diz a sua palavra. Então o Senhor faz de tudo para levar o arrependimento a essas pessoas. E muitos líderes têm perdido com o Senhor por causa das suas atitudes e dos seus amores ao que eles construíram. Amor ao dinheiro, amor ao poder. Agora não é Deus que tem poder neste lugar. São eles, os poderosos, os líderes que aparecem televisivamente para todo mundo e são glorificados e são exaltados. Isso é o que o Senhor não quer. Por isso o Senhor me disse o seguinte, eu amo essa família, eu a coloquei neste lugar, eu não os deixei, eu não os abandonei, em relação ao pastor Gesiel Antunes e a sua família, os seus irmãos,
o Senhor fala especificamente com os 3 irmãos nesse momento. O Senhor diz que não os abandonou e que quer manifestar a glória dele através das suas vidas e necessita trazer essa restauração sobre esta casa, porque o Senhor tem coisas grandes para este lugar, mas necessita a restauração, necessita não só a libertação de perdão, do perdão, trazer essa restauração por esse lado, como também outras restaurações que o Senhor vai estar fazendo. O Senhor vai levar essa administração a um novo ponto, a um novo patamar, porque o Senhor não quer da forma deles, o Senhor quer da forma dele. O Senhor quer os seus líderes nesse último tempo. Agora eu falo a todos os pastores, a todos os líderes mundialmente. O Senhor quer, de acordo com a sua presença, de acordo com a sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita sobre todas as coisas e não a vontade do homem. Glória a Deus, aleluias. O Senhor quer usar vocês grandemente e quer ser através da vida de vocês, porque os ama. Mas vocês precisam se santificar mais, se preparar e se colocarem na posição, porque o Senhor me mostrava que muitos líderes estão em pecado ainda. E muitos pecam não porque estão em pecado de prostituição ou de traição, porque alguns sim estão, mas muitos não estão, e o pecado deles é não deixar o Senhor operar e atuar através da vida deles. Por quê? Porque o Senhor me mostrava que muitos pastores estão pastoreando conforme a sua própria vontade. Eles pensam que é dessa forma que faz a obra e continua fazendo, e o Senhor está dizendo que não. O Senhor manda dizer que agora é da forma dele e como ele quer. O Senhor quer direcionar-nos com o teu espírito para que falemos o que o Senhor quer que fale, para que façamos o que ele quer que faça, porque as coisas agora vai ser diferente. O Senhor, nesse último tempo, quer preparar os líderes capacitados e segundo o seu coração, para cuidar desse remanente que virá para a igreja nesse tempo que nós vamos entrarmos, porque a vinda do Senhor já está próxima e o Senhor vai levar muitos ao arrependimento e almas vão chegar na presença do Senhor, mas o Senhor precisa de pessoas como Davi, segundo o coração dele, que agrada a ele em todas as coisas, com o coração arrependido, que mesmo pecadores, mesmo falhos como somos, todos somos homens falhos e pecadores e podemos pecar. Mas o Senhor quer-nos como Davi, porque Davi mesmo pecando, chegava no altar do Senhor arrependido. Coisa que muitos têm a dificuldade de fazer, de ver o seu pecado, de ver os seus erros. O Senhor quer homens e mulheres que voltem os seus olhos para si mesmos e olhem a trave que está no seu olho. Porque hoje nós temos uma igreja que encontra muito fácil olhar o cisco no olho do irmão e fazer juízo da vida do outro e julgar. Mas somos incapazes de fazer juízo da nossa vida e colocar na balança e julgar os nossos atos, as nossas ações, as nossas condutas, os nossos sentimentos, o nosso julgamento. Como estou olhando, como estou espiritualmente. E por causa disso somos condenados e passamos dificuldades, passamos limitações espirituais, abrimos portas espirituais para demônios nas nossas vidas e passamos lutas, porque
não reconhecemos o pecado na nossa vida e deixamos o pecado atuante. E o pecado é uma porta aberta para potestades e principados atuarem. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor também falou a respeito de todos os membros que saíram, os pastores que saíram e que abriram outro ministério também. Tem que retratar com o Senhor por causa das considerações, porque eles ainda continuam. O Senhor me disse que eles ainda continuam falando dos problemas antigos. E o Senhor disse, se o seu coração, a boca fala que o seu coração está cheio, o coração de vocês estão cheio de ressentimento em relação a essa divisão que aconteceu nessa época. Então, os seus corações não perdoaram, não há perdão. Se não há perdão nos seus corações, não há presença do Senhor na vida de vocês. Vocês estão em falta com o Senhor. Se o Senhor volta agora, vocês perdem a salvação. Estou falando a todos os pastores que saíram das igrejas. Estou falando especificamente, tanto mundialmente, mas especificamente sobre o Ministério Assembleia de Deus Divinópolis. Desde a época do pastor Oscar Antunes. Estou falando diretamente a todos os pastores que saíram desse ministério até o dia de hoje, que têm considerações nos seus corações e andam murmurando a respeito de coisas que vocês sabem, andam cochichando um com o outro a respeito de coisas, a respeito de administração, o que fez, o que faz, o que comprou, o que deixou de comprar, o que vendeu. Isso para o Senhor é um pecado, a murmuração, e vocês estão em falta com o Senhor, e se o Senhor volta agora, vocês ficam. É sério o que eu estou falando, porque eu falo da parte do Senhor, e essas coisas me revelou o Senhor para trazer nesse momento. Não me importa se vão ficar meus inimigos, mas se eu puder com essa mensagem livrar alguém do inferno, glória a Deus, eu estou feliz. O Senhor me disse o seguinte na madrugada, que existem determinados caminhos tortos porque o homem distorce princípios e propósitos. O homem torcem os meus caminhos. Algo que eu fiz para manter reto, o homem no meio do caminho muda a direção. E esses caminhos tortos eu endireito também, diz o Senhor. Porque eu sou aquele que escreve por caminhos tortos, diz o Senhor. O Senhor disse que Ele não deixou de aproveitar como Ele obra em todas as coisas, Ele não deixou de aproveitar a benefício da sua obra, o acontecido. Amém? Os pastores que saíram, que abriram congregações, estão nesse momento sobre a bênção do Senhor, para continuar trabalhando sobre a bênção do Senhor, e o Senhor não os tirará, não tirará a bênção sobre as suas vidas, porque é uma maneira também que o Senhor usa para fazer a sua obra crescer. A palavra do Senhor diz que as dissensões, me parece que Paulo fala sobre isso, que as dissensões nos coloca à prova. E traz à evidência os que são e os que não são do Senhor. Amém? Então, por isso o Senhor permite dissensões dentro das congregações, para colocar à prova o que verdadeiramente são do Senhor e os que verdadeiramente não são do Senhor.
E são os atos, as ações, o que está no coração, os ressentimentos, as mágoas, a falta de perdão. Como cada um vai lidar com essas situações, o Senhor evalua e aprova ou desaprova. Glória a Deus, aleluias. O Senhor está em todas as coisas, o Senhor é perfeito e Ele não vai rejeitar um coração arrependido, um coração que volta para Ele. O Senhor manda dizer que coloca a bênção dEle sobre a vida dos que saíram. E nesse momento eu tenho uma visão do pastor Elton. O Senhor diz: eu coloco a bênção sobre a sua vida. Eu não sei o que aconteceu, não estou informada de nada, mas eu vejo, nesse momento eu tenho uma visão dele. E o Senhor diz: eu coloco a bênção sobre a sua vida, para que continue. Não sei em que condições se encontra, não sei nada. Eu tenho que ser clara e transparente e ser fiel com o que me revela o Senhor. E é isso que está me revelando, e esta é a visão que eu estou tendo. Eu sinto no meu espírito eu não conheço, verdadeiramente eu não conheço nada, mas eu sinto no meu espírito que há muitos debaixo eu vou revelar o que o Senhor me mostrou na visão, é melhor porque eu não estou sabendo explicar bem a visão, a revelação. Eu tenho a visão. Eu vi o pastor Elton, mas eu vi ele com muitos com ele. Ele cobria muitos, tinha muitos debaixo da sua cobertura. Eu não saberia se poderia dizer cobertura, mas eu acho que essa não é a palavra que o Senhor quer que eu use nesse momento. Não é cobertura. É muitos com ele. Eu via muitos com ele e muitos líderes com ele. Amém? Essa foi a visão. E o Senhor colocava a mão por cima, uma mão grande, aparecia na minha visão por cima e dizia: eu te abençoo para seguir. Eu não sei o que o Senhor vai fazer ou já está fazendo, mas eu via uma liderança. Foi a visão que eu tive agora, nesse momento. Eu vi uma liderança muito, muito forte da parte dele, que está no mundo espiritual. Ela está estabelecida no mundo espiritual, essa liderança. E debaixo dessa liderança eu via muitos. E o Senhor dizia: eu te abençoo. Está livre, vai continuar. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, existem determinadas coisas que vocês levam no coração de vocês, que impede vocês de continuar a caminhada. Existem determinadas coisas que às vezes são muito pequenas, são ressentimentos pequenos, brigas pequenas, que impede a muitos que estão com vocês. E vocês são líderes e foram instituídos pelo Senhor. Vocês não veem o espiritual. E a quantidade de pessoas que estão de trás de você
Porque vocês não veem o espiritual. Mas vocês, como líderes e como instituídos por Deus, compromete a vida de muitos. E o Senhor necessita fazer um conserto, porque senão são muitos que vão se perder por causa dos ressentimentos, das picuinhas de você. Porque isso não é nada para o Senhor. As coisas que vocês, as brigas que vocês têm, é um cisco. As pelejas que vocês têm e as coisas que vocês reivindicam, não é nada para Deus, que é dono da prata e do ouro, e vocês brigam pelos templos. Vocês brigam por aquilo que a traça vai corroer. Não percam a bênção do Senhor por causa de coisas que não são para sempre, não são duradouras, não são eternas. E muitos de vocês estão comprometendo a vida não só de vocês, mas das suas famílias e de muitas pessoas que os seguem. Vocês não veem, mas são muitas pessoas que os seguem de exemplo. E os acompanham. Quando vocês vão brigar por coisas materiais, vocês pensam só em vocês, diz o Senhor. Vocês não pensam em mim, no meu espírito e na consequência de todas as coisas que isso produz, diz o Senhor. Eu consigo ver espiritual, no meu espírito, eu tenho visão do que aconteceu em Divinópolis nesse ano. Eu não tenho conhecimento, nem estava aí. Eu vejo alguns homens e eu vejo seus corações. O Senhor me mostra o coração de alguns homens e me mostra o terrível que está os corações dessas pessoas. Deixaram demônios entrar nos corações de vocês, onde a raiva e o ódio tomou conta. Onde vocês, essas pessoas que eu vejo direitinho a imagem deles, o tamanho, a estatura, a cor, mas eu não vou falar para não expor. Eles remoem essa gangrena nos seus corações até hoje. Eles remoem isso, eles carregam isso. Glória a Deus, aleluia. Se eu pudesse explicar corretamente o que eu vejo, mas é terrível. O que está ainda no coração de algumas pessoas que participaram. Aí. Glória a Deus, aleluia. O motivo pelo qual o Senhor disse que isso teria que ser trago à luz é porque isso se tornou público. E por haver se tornado público, o Senhor o torna público também. Assim como a palavra do Senhor diz que com os juízos que julgais serão julgados. Essa foi a maneira que encontraram para fazer juízo.
Senhor também encontra a mesma maneira para fazer juízo na vida. E o fato do Senhor estar trazendo estas coisas e falando essas coisas é porque a redenção está cerca, está perto, a vinda do Senhor. E o Senhor tem a necessidade de preparar o seu povo quanto antes, limpar e purificar o seu povo. E o Senhor não pode mais estender os tempos. O tempo se finda. Não pode mais esperar vocês ou deixar essas situações continuarem, porque o Senhor já está vindo. E quando venha, o Senhor quer encontrar a todos para redimir a todos, porque ama a todos e Ele não faz distinção por pecadores, porque pecadores somos, todos pecamos. Não precisa vir dizer que é homem perfeito, que tomou a melhor decisão porque estava correto perante a lei. Mas nós, como servos do Senhor, tomamos decisões conforme o Senhor e perante o Senhor, conforme o julgamento do Senhor, conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor, e não conforme a lei ou a justiça do homem. Porque nós somos de Deus, não somos desse mundo. A lei vale para nós, sim, a lei vale, devemos obedecer assim como Jesus obedeceu. Jesus foi crucificado conforme a lei daquele lugar. Nós também, nesse último tempo, na perseguição, muitos vão ser condenados conforme a lei, presos, como diz Mateus 24. Passaremos perseguição, seremos injustiçados, mas amados, para ter a salvação, necessitamos compreender onde estamos pecando, onde estamos errando. Amém? O Senhor me fez saber que moverá a administração da Assembleia de Deus de Divinópolis. O Senhor fará um mover na administração. O Senhor necessita colocar prioridades e colocar a todos da forma que Ele quer. Porque as coisas não serão mais como o homem quer. Ninguém andará mais conforme quer. Se qualquer pastor, seja nos 4 cantos da terra, que insista em querer fazer a obra da sua maneira, será destituído, será a galho cortado, porque não estará dando fruto para o Senhor e para a obra do Senhor, mesmo que para ele aparentemente dê frutos e a igreja esteja cheia. Mas se esses frutos não são para o Senhor não serve. Amém? Vocês entenderam? O Senhor não quer igrejas cheias. O Senhor quer pessoas cheias da presença do Senhor e preparadas para a salvação, para a redenção. Se o pastor tem a capacidade de encher a igreja, mas não tem a capacidade de trazer redenção e levar essas pessoas à redenção, ele não serve para o Senhor. Então, o critério que esse pastor está trabalhando não serve também para o Senhor, ele fica desaprovado. Ele é árvore que não dá fruto, ele será cortado, queimado. Assim diz o Senhor. Esse tempo é um tempo profético, onde todas as coisas estarão manifestando com uma força bem maior. Nossos olhos verão coisas que nunca vimos. Amém? O Senhor vai estar movendo de uma forma tremenda, aonde muitos que se colocarem na presença dele, se colocaram na brecha, se colocarem em vigilância, oração, jejum, vigilância da palavra, esperando a palavra do Senhor com compromisso, com o coração rendido, deixar ser usado nas mãos do Senhor,
vão crescer grandemente na presença do Senhor. Mas vocês não vão crescer da maneira que vocês pensam ou pensam que é a obra do Senhor, porque muitos têm a obra do Senhor como um crescimento para os demais, para os de fora, para ver-nos como congregação grande e aparecer. Olha, essa é a igreja tal, com tantas congregações. Essa não é a obra do Senhor. Esse não é o crescimento que o Senhor quer. O crescimento que o Senhor quer é um crescimento espiritual, de pessoas preparadas para a salvação. Se o número dessas pessoas preparadas para a salvação, esse líder consegue uma quantidade grande e aparece, isso será uma consequência da presença de Deus na sua vida. Não como vocês veem hoje, porque hoje em dia o que o Senhor me faz saber, que muitos líderes querem aparecer. Eles tinham a presença do Senhor no início, eles tinham uma vida no altar no início. Mas agora esse crescimento deles de igreja, de congregação, em números de ovelha dentro do curral, os fez afastar totalmente da presença do Senhor. E por isso que o Senhor diz, essa não é a minha obra e minha obra não é da maneira que vocês querem e pensam que é. Eu vou contar para vocês entenderem um exemplo meu mesmo. Quando nós fomos designados para a missão no Chile, nós chegamos para fazer essa missão e eu fui segundo a vontade do Senhor e não a minha vontade. Assim como meu esposo, os meus 2 filhos. E quando nós chegamos ali, começamos a trabalhar e foi algo muito tremendo. O mover do Senhor e a presença do Senhor foi algo tremendo. E a consequência da fidelidade, tudo, o Senhor nos fez crescer, aumentou em número. Nós já éramos 60 pessoas dentro da nossa casa. E eu olhei para as 60 pessoas, como eu era empresária e sempre tenho empresário tem espírito de empreendimento. Então eu disse, agora eu vou usar estratégias para crescer. Estratégias de crescimento. Então eu sempre tive o meu coração para o Senhor em oração e jejum. Comecei sim a ir para a presença do Senhor e me derramar e clamar por todos os que estavam aí. Dias de jejum, horas de vigília, horas de oração, de intercessão, clamando para o crescimento maior dessa obra. Mas no meu coração, eu tinha estratégias de crescimento para esta obra. E quando eu comecei a estabelecer as estratégias de crescimento, mesmo que não as expunha para os demais, mas quando isso entrou no meu coração e eu disse, agora vamos fazer assim, assim e assim. Era da minha maneira. O Senhor se retirou. E o Senhor providenciou uma divisão neste lugar. Nos causou uma tristeza tremenda, choro, dor. Não compreendemos porque a obra era o nosso sonho e esse crescimento era o nosso plano, era o nosso sonho. Nosso coração se encheu de dor. Foi muita dor, porque amávamos essas pessoas que se foram.
e amávamos muito. E elas se foram, nos deixaram sem nada. Choramos, toda a congregação, todas as crianças, porque éramos uma congregaçãozinha cheia de crianças, choraram. E eu disse: Senhor, por quê? Se eu estava em jejum, em consagração, orando, fazendo certo diante da tua presença, por quê? O Senhor deixou passar um determinado tempo e o Senhor trouxe a resposta. Ele disse: porque querias algo que não estava nos meus planos. Queria transformar algo que eu queria em seus planos e que fosse da sua forma. E minha obra não é da sua maneira. Eu não faço a obra da forma que vocês homens fazem a obra, e vocês têm que compreendê-lo. O pouco para mim é muito. E muitas vezes o muito para mim é pouco. Muitas vezes o muito para mim não significa nada, porque não tem qualidade. Não é da sua forma a minha obra. Se vocês insistem com as estratégias administrativas de vocês, o Senhor vai trazer mais divisões sobre as suas igrejas. Assim como aconteceu nessa missão. A missão não acabou. Mas eu tive que passar por essa aprendizagem para aprender por mim mesmo o conceito do Senhor de obra e para poder ensinar para vocês o conceito que o Senhor quer de obra. O conceito de obra não é o seu conceito. Vocês vão ter que reavaliar todos os conceitos de vocês para não ser cortados, para não ser árvores cortadas, porque os frutos de vocês muitas das vezes não são os frutos do Senhor e para o Senhor. Porque muitas vezes o Senhor me dizia que muitos saem correndo, vão para as ruas, se colocam nas esquinas e pregam no meu nome, mas eu não os mandei. Então estão em desobediência. Porque é pelo meu poder, é pelo meu espírito, e não pela força de vocês, ou pelo entendimento de vocês de obra. Porque a partir de agora, as coisas serão como eu quero, diz o Senhor, e não como tu queres. Não haverá mais crescimento da maneira que vocês querem, porque não haverá crescimento espiritual como não está havendo em muitas congregações. Eu aviso, diz o Senhor, a esta congregação porque a amo. Eu aviso a esses 3 líderes porque eu os amo. E porque eu tenho um plano nas suas vidas. Diz o Senhor. Mesmo que vocês fiquem sem nada, mas se vocês estão comigo e na minha presença, mesmo que vocês façam a obra nas ruas e sem nada e arrastando algo, mas estão fazendo no meu nome, eu estarei contigo e não lhes faltará nada e irão bem. Não segurem estas coisas, diz o Senhor. Muitos de vocês estão segurando bens materiais que eu já retirei de vocês através de justiça. Entregue. Entregue porque eu preciso fazer uma libertação no meio do meu povo. E necessito trazer restauração no meio do meu povo. E vocês estão agarrando coisas que não são de vocês. E abrindo portas para potestades e principados nas suas congregações. Porque eu já não estou aí.
necessito trazer restauração. E da forma que está os seus corações, o Senhor me mostra uma pessoa e o coração dela em relação a determinadas coisas que aconteceram no passado. Ela está ressentida. Ela diz assim: eu prego aqui neste lugar, eu não cobro salário para fazer a obra neste lugar, mas o seu coração é murmurador em relação a todas as direções, a todo o sistema do qual ela está submetida. Essa humildade é falsa, diz o Senhor. Eu vejo o teu coração e os teus pensamentos, e eu sei o que pensas no teu coração. O que faz para mim neste momento não tem valor para mim, porque no seu coração você murmura. Não adianta entregar para mim seus grandes dízimos se no seu coração você não entregou. Não adianta fazer a obra para mim sair grátis, mas no fundo do seu coração você cobra com as suas murmurações pelo trabalho. Você diz: olha, eu estou fazendo grátis. Isso não é oferta para mim, porque você está cobrando. Você é hipócrita, diz o Senhor, e eu não estou na sua boca, porque pecas contra mim. Glória a Deus, aleluias. Abashorikai ne condenai. Muitos que encontram em posição de poder e destaque se consideram maiores que os outros por estar em posições de liderança, de destaque em determinadas administrações, e por se considerarem superiores e melhores do que o outro e menosprezar os outros, os pequenos do Senhor, o Senhor te cortará, se não se arrepende. Cuidado com a prepotência do coração. O Senhor me mostra outra pessoa. Cuidado com a prepotência do seu coração por estar nessa condição de liderança e por estar muito perto ou ser braço direito de líderes e se considerar ser alguma coisa. Porque para o Senhor vocês deveriam andar humilhados na presença dele, para que o Senhor exaltasse. E as lideranças que o Senhor me mostra se exaltam e não se humilham. Se vangloriam do poder que têm, porque são administradores. Porque são administradores de dinheiro. E até pecam, porque o Senhor me mostra. Porque consideram no direito, por serem administradores, de fazer isso ou aquilo, comprar isso ou aquilo, ou retirar isso ou aquilo. Mas o Senhor não permitiu. Cuidado, amados. Vocês estão brincando com fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E Ele vê todas as coisas e Ele revela. Ele está revelando por misericórdia da vida de vocês. Glória a Deus, aleluias. O Senhor também me mostrou nessa madrugada pessoas que estão ainda em determinadas posições, exercendo as determinadas posições,
mas são contrárias a determinadas atitudes ou determinadas decisões que foram tomadas, e por serem contrárias a essas tomadas de decisões, se decepcionaram com essas decisões ou essas coisas que foram feitas. Agora nós vamos fazer isso está determinado e ponto final, já está feito. Isso magoa e magoou. Então existem servos do Senhor que são do coração do Senhor, que o Senhor ama, que o Senhor quer manifestar a presença dele através desse homem de Deus. Eu não vou dizer nome, mas que está com essa decepção, está decepcionado, está ferido. Não necessariamente ferido, não necessariamente decepcionado. Foi surpreendido com essa ação e é como que essa pessoa entregou os pontos. Essa decepção, isso, uau, eu não esperava isso e esfriou. Eu senti o espírito dessa pessoa e o Senhor pôde me mostrar a situação espiritual que está, e não é nada bom. Não é nada bom, porque o Senhor ama essa pessoa e quer usá-la, mas ela desanimou, ela se decepcionou com a obra por causa dessas ações. Essa pessoa continua aí, ela continua fazendo, mas ela faz por fazer. Ela continua pregando, mas as pregações dela já não tem mais aquele brilho. Ela apagou, ela esfriou. E o Senhor quer essa pessoa de volta. Você precisa perdoar o seu irmão. E precisam unir-se para restaurar as veredas, as ruínas. Necessitam unir espiritualmente, porque vocês estão unidos carnalmente por um empreendimento, vocês estão unidos por esta obra, mas não estão unidos espiritualmente como o Senhor quer. Nós, irmãos, nós, igreja, necessitamos unir-nos espiritualmente. E como nos uno? Por exemplo, eu com meu esposo, eu me uno com ele em oração, em jejum. Estou na mesma direção que ele está, porque o Senhor o direciona e também me direciona. Então há uma união, há uma força em nós. Somos cordão de duas dobras para um propósito. Vocês estão unidos como para construir uma casa. E se unem e todos carregam cimento daqui, batem a laje, outro amassa a massa, o outro coloca o tijolo. E aí unidos, conversam, falam, estão felizes, fazem um almoço, comem juntos. E dizem, estamos unidos nessa obra, ai, glória a Deus. Mas o espírito de vocês, em espírito, não estão unidos. A divergência entre vocês e as divergências faz a separação. E essas separações traz contendas no coração de vocês. Por mais que vocês não falem um com o outro o problema, e vocês continuam vivendo, mas você olha para o outro e fala assim, esse aí, vem aqui, eu te ajudo a bater a laje, mas você olha para ele e julga ele. E com o juízo que julgais, será julgado. Então está pecando. Então, amados irmãos,
O Senhor quer que vocês unam em propósito, em jejum e oração. Se vocês querem crescimento espiritual, vocês devem atuar espiritualmente e em espírito. Não vão conseguir esse crescimento que vocês querem atuando na carne com os planos terrenos. Vocês devem pegar agora o plano espiritual, o plano de construção espiritual, para trabalharmos todos juntos em espírito e ser direcionados pelo Senhor. Porque às vezes você tem no seu coração que quer construir uma igreja e quer enchê-la de membros, mas o Senhor tem no coração dele que você deve restaurar os que tem aí, o que está debaixo da sua autoridade, que estão peligrando perder salvação. Não adianta vocês saírem construindo templos aqui e aqui e encher de pessoas, mas pessoas que vão se perder. Então vamos avaliar os conceitos e quais são os conceitos que nós estamos fazendo a obra do Senhor e como e em que critério. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta você lutar por essa igreja, por essa congregação que tem 100, 200, 300 membros, mas você que é o pastor que luta tanto, vai para o inferno. Restaura a sua casa, conserta a sua casa, limpa a sua casa. Primeiro, cuida da sua salvação. Porque o médico doente não tem condição de cuidar do doente. Vocês precisam entender que a salvação é individual e que vocês precisam estar dentro do plano de salvação para dar salvação a outros, para providenciar ou se levar outros à salvação. Porque o Senhor me faz saber que existem muitos servos do Senhor que está com o pé já do outro lado e querem levar salvação para outros. Como você quer levar salvação para outros se seu pé já está mais de lá do que de cá? Que hipocrisia é essa? Então o Senhor pede a cada um de vocês que primeiro vocês vão ter que jejuar, orar ao Senhor, se arrepender dos pecados, analisar, buscar do Espírito de Deus, onde estou pecando? Sou eu essa pessoa, Senhor? Sou eu este que está ressentido com a tua obra, decepcionado? Sou eu este que agora sou assalariado e quero cobrar o meu salário? Sou eu este que prometi salário aos que fazem a obra, mas na hora de pagar eu não os pago? E peco com o Senhor? Amados, muitas das vezes o muito com o Senhor é pouco. Então é melhor ter um pouco de qualidade com o Senhor em relação a igrejas, em relação à obra. Se vocês, por exemplo, a palavra do Senhor fala para nós medir a água com o fubá na hora de fazer uma construção. Eu estou falando nas minhas palavras. A palavra do Senhor fala qual que é o construtor que antes de construir uma casa não olha o que consegue construir para não ficar em vergonha. Na obra do Senhor, principalmente, amados, vocês não podem colocar 100 pastores se vocês têm uma cobertura de dinheiro só para 50. Vocês defraudam a obra do Senhor, vocês defraudam a palavra do Senhor, vocês deixam um mau exemplo diante da sociedade, vocês dão um mau testemunho diante de uma sociedade. E nós somos para dar testemunho, o nosso testemunho salva pessoas mais do que nada. E muitas igrejas querem abocanhar, colocando pessoas para trabalhar, mas não tem um compromisso com essas pessoas.
Se vocês deram uma palavra para essa pessoa, você tem que cumprir. É preferível você falar, amigo, eu sinto muito, eu amo tudo aqui, mas eu tenho que tomar essa decisão. Fala com a igreja de vocês, fala com os membros, escuta, eu tenho que fechar, porque eu não estou conseguindo pagar o salário desse pastor. E não sei como fazer. Sejam claros, sejam transparentes, porque muitos estão ficando ressentidos com ações que na realidade eles encontram injustas, mas não é que são injustas, é porque não compreenderam, porque de verdade alguns ministérios fecharam algumas congregações e alguns irmãos ficaram achando ruim. Mas eles acham ruim, mas na hora de entregar os dízimos e as ofertas, eles não dão para sustentar. Reclamam, queixam o tempo todo, mas vocês cobram justiça dos outros, mas vocês não são justos também com ninguém. Porque na hora de entregar a oferta para que o Senhor, esse homem de Deus, possa manter essa casa e manter esse altar, vocês não entregam. Então vocês, irmãos, lavam a boca de vocês com sabão, porque vocês também vão ser julgados por causa das obras de vocês. E as obras de vocês também são encontradas pelo Senhor faltas, porque vocês não são dizimistas nem ofertantes. E vocês são os primeiros a questionar por que fechou essa, por que vendeu esta, por que não sei o que, por que não sei o que outro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados, tudo que você dá para o Senhor e não para homem. Por que cobra do homem coisa que você está dando para o Senhor? Por que condena o homem? Quando nós condenamos alguém é porque nos encontramos mais justo que ele, não é? Por isso condenamos. Mas o Senhor disse, sou eu que condeno, você não. Eu não te dei faculdade de julgar ninguém. Porque o juízo é meu. Humildade, abaixar a cabeça, reverência ao Senhor. Mantenha a reverência ao Senhor. Mantenha a servidão ao Senhor. Mantenha a obediência ao Senhor. Cumpra a palavra desde Gênesis a Apocalipse. Cumpra. Não seja crente de fachada. Não seja crente de fachada. É sério tudo isso. É sério. Por que que é sério? Porque estamos falando de salvação. Estamos falando da sua salvação. Estamos falando de uma vida eterna sem Cristo no inferno. E são as atitudes de muitos que levará a muitos que pensam que já têm a salvação. Mas as atitudes hipócritas, de fachada, calhados, sepulcros calhados para o Senhor são. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se o Senhor me lembra de alguma coisa mais. O que o Senhor me manda dizer é o seguinte: Ele quer te abençoar.
É vontade dele te abençoar. Amém? Muitas vitórias não chegaram na vida de muitos por causa das brechas que abriram, por causa das condutas, porque necessita fazer esse conserto com o Senhor e compreender essas coisas, porque estão atuando como hipócritas para o Senhor, e o Senhor os vê e diz: os vomito. Mateus 7, de 1 a 4 diz: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Palavra do Senhor, Mateus 7, 1, 4. Glória a Deus. Amados irmãos, os deixo em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha trazido para vocês um alerta, né? E tenha trazido a restauração na vida de vocês. Amém? Através dessa palavra, o arrependimento, em nome de Jesus, o conserto, em nome de Jesus. Porque o Senhor não tem alegria em ninguém que se perde. Amém? E o Senhor quer fazer essa restauração, quer trazer crescimento nas suas vidas. Mas é necessário fazer esse conserto. Amém? É necessário que vocês olhem todas essas coisas, tá? É necessário vocês reavaliar todas essas ações em nome de Jesus e liberar esse perdão e liberar e soltar da mão de vocês essas coisas que estão nos prendendo no mundo espiritual e não nos deixando avançar. E essas coisas não nos deixam avançar financeiramente, não nos deixam avançar em várias áreas, tá? Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, meu tempo já está. Extrapolei um pouco. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.